Fala, gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal da Liberais Antilibertários, mandar um salve lá pra galera que recebeu muito bem o vídeo anterior no grupo, divulgou lá na página, deu uma força boa pro canal, ganhei uns 30 inscritos em um dia agora. Desse ponto até aqui eu deve ganhar uns 40, alguma coisa assim. Para um canal do meu tamanho já é bastante coisa. O meu vídeo sobre análise de políticas públicas já é o vídeo mais assistido do canal. Passou o vídeo da reforma da Previdência, não esperava que isso fosse acontecer. Deu um bom tanto de views pro da reforma da Previdência também. Então, muito obrigado a todos. Vou retribuir o favor ali e vou divulgar o canal de um colega lá do grupo, o Biologia Política, do Ezequiel Lustosa, que está fazendo esse trabalho de falar sobre política, fazer uma ponte com biologia. Eu vou indicar dois vídeos em especial, onde ele discute parlamentarismo e presidencialismo, trouxe várias informações novas que eu não sabia nessa discussão, achei bem interessante. Então, para o vídeo propriamente dito, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o comércio internacional. Quem gosta de história brasileira provavelmente reparou a referência no título do vídeo. Isso vem de várias propagandas governamentais que existiram ao longo da história. Essa frase em especial, exportar é o que importa, vem do governo Figueiredo. Eu vou deixar uma matéria aqui na descrição falando um pouco sobre esses slogans ao longo da história brasileira. E o que a gente vai fazer aqui é discutir um pouco essa frase e ver se realmente exportar é o que importa. Então, para entender o comércio internacional, é interessante partir do comércio que nós fazemos nas nossas próprias vidas, dentro de casa. Tá? Imagina se você precisasse produzir absolutamente todos os bens que você usa. A sua vida seria bem mais difícil, na verdade. Claro que é super legal, do it yourself, né? Você fazer essas coisas, não depender dos outros. É bem recompensador, mas isso é bom quando é algo extra, quando você tem a opção de fazer isso em vez de sair e comprar algo pronto. Imagina, você precisa costurar a sua própria roupa, fazer os seus próprios móveis, cultivar a sua própria comida. E se você for bom em costurar, mas for ruim em plantar, por exemplo? Então o que a gente faz na nossa vida é se especializar. A gente escolhe uma coisa que a gente é bom para fazer e com os frutos desse trabalho, com esse excedente, a gente compra as outras coisas que a gente não faz tão bem. Essa é uma discussão que está na gênese da ciência econômica, está lá no Adam Smith. Eu, inclusive, recomendo que vocês leiam pelo menos até, sei lá, o capítulo 5 ou 6 do primeiro livro do Riqueza das Nações. Para quem tem uma base ok de humanidade, mesmo seja até de ensino médio, ele é um livro bem acessível. Mesmo sendo um livro escrito no século XVIII, ele é uma leitura agradável, tem uma linguagem simples. Então, é uma leitura que eu recomendaria para a maioria dos públicos. Pelo menos para o público que está me assistindo, eu acho que vai ser bem tranquilo. É um livro bem interessante, até bastante atual em algumas questões, guardadas as devidas proporções. Como o próprio título do livro indica, o objeto de estudo do Smith era a riqueza das nações. Por que algumas nações são ricas e outras não? E o que determina uma nação rica? Como medir a riqueza de uma nação? A ideia vigente naquela época era o mercantilismo, segundo o qual uma nação é rica à medida que ela acumula metais preciosos. E isso implica também a nação exportar mais do que importa, porque entra mais ouro no país. Essa é uma ideia que estava em crise, porque ao longo dos séculos 17 e 18, a Espanha sofreu um processo de decadência e até de inflação, foi o primeiro caso registrado de inflação. Mesmo acumulando uma quantidade impressionante de metais preciosos das colônias na América, em partes até por causa da entrada de metais preciosos. Então ficava claro para os pensadores na época que esse critério não servia mais para medir a riqueza, era preciso um novo critério. A conclusão que o Smith chegou é que a riqueza é gerada pela divisão do trabalho. Quanto mais as pessoas se especializam, mais produtivas elas ficam, então elas podem trocar mais de outros bens. Isso eleva o bem-estar da sociedade, todas as pessoas ficam mais ricas. É interessante notar que o Smith já tinha algumas críticas à divisão excessiva do trabalho.
Eu não vou mostrar aquele trecho lá do Tempos Modernos, da fábrica, porque qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo tem mais de 10 anos, já deve ter visto umas 50 vezes essa cena. Mas, além do aspecto desumanizador da especialização em excesso, que é o que o filme aponta desde aquela época, o Smith também se preocupava que a produtividade poderia diminuir com trabalhadores ultra especializados. Imagina um trabalhador que só sabe apertar o parafuso e não sabe soltar. Imagina o que ia acontecer com uma linha de produção desse jeito. E essa especialização também acontece entre os países. Por diversas características, alguns países são melhores que outros na produção de determinado bem. Entram características geográficas, como distribuição da população, acesso a recursos naturais, o tipo de solo, clima, entre fatores tecnológicos, know-how, cultura, etc. Isso significa que, em vez do país tentar produzir tudo dentro, é mais interessante se especializar em um tipo de bem e exportar aqueles que não são tão adequados para a estrutura produtiva do país. E o ideal é que os países exportem e importem mais ou menos o mesmo valor, ou em economês que a balança comercial esteja equilibrada. E aí você deve estar pensando, mas o que o país ganha se ele exportar o mesmo tanto que ele importa? A resposta é, ele ganha tendo produtos mais baratos que vêm de fora e ficando mais produtivo naquilo que ele produz mais. E o que acontece se a balança comercial não estiver equilibrada? Se um país importa demais, ele está se endividando com o resto do mundo. E pode ser que ele fique sem moeda estrangeira para pagar esses compromissos que ele assumiu no exterior. A forma que o mercado internacional encontra para resolver esse desequilíbrio é desvalorizar a moeda desse país que importa muito, porque vai ficar mais caro importar e o fluxo de importação tende a reduzir. Isso quer dizer que exportar bastante é bom, né? Não exatamente. Por um lado é bom porque a entrada de moeda estrangeira vai aumentar as reservas internacionais do país. Se ele tiver uma quantidade considerável de reservas, ele se protege contra alguns choques, contra alguns problemas que podem acontecer no exterior. E que podem fazer ele gastar muita moeda internacional de uma vez. Então ele consegue não se endividar. Por outro lado, significa que o país está consumindo menos do que poderia. Porque ele está produzindo para a própria população e ainda está produzindo um tanto para fora e não está entrando nada no lugar. Então as pessoas estão tendo escassez de um bem. Se você desconsiderar o resto do mundo, tem uma situação que, em termos macroeconômicos, tem o mesmo impacto para a população do que um país que só exporta e não importa nada. Todo ano, o governo imprime uma quantidade de moeda, compra parte da produção do país e destrói, queima. Os efeitos macroeconômicos são exatamente os mesmos. O país fica com mais moeda circulando, o que pode gerar inflação. Os produtores enchem o bolso e os consumidores têm menos produtos disponíveis, então eles vão pagar mais caro pelo que sobrou. E no caso de um país que exporta muito, o ajuste que é feito no mercado internacional é o contrário. A moeda desse país vai valorizar, então, por uma questão de oferta e demanda, as pessoas no exterior estão comprando aquela moeda para poder comprar aqueles bens, e com isso vai ficar mais difícil o país exportar, vai ficar mais caro para alguém no exterior comprar o bem dele. Em geral, os países não atingem perfeitamente esse equilíbrio, até porque todos os países estão manipulando o câmbio a todo momento, seja para controlar preços internamente, uma forma de política industrial, né? Às vezes estão tentando fazer o país exportar mais para tentar aumentar a indústria, para tentar fazer o país crescer, enfim. É bastante difícil estar numa situação onde todos os países estão equilibrados. Certo, então os países se especializam no que eles fazem melhor. E se um país for melhor em tudo? Significa que ele produz tudo e os outros não vão produzir nada? Não, porque existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Os recursos que você usa para produzir são escassos. Você tem uma quantidade limitada que você consegue produzir. Produzir uma coisa significa abrir mão de outra. Então você vai aplicar os seus recursos onde rende mais. Significa que se eu tenho uma economia de 2 países, né, e 2 bens, então o país A é mais produtivo tanto no bem 1 quanto no bem 2, mas ele é mais produtivo no bem 1. Então ele vai produzir mais o bem 1
e vai sobrar um espaço para o país B entrar com o bem 2 e exportar esse bem, mesmo ele sendo menos produtivo, porque os produtores do país A estão ganhando mais produzindo bem 1. Esse conceito se chama vantagens comparativas. Essa foi uma grande contribuição de um autor chamado David Ricardo, que foi posterior ao Adam Smith. É considerado um dos clássicos da economia, junto com o Smith, e foi um dos primeiros autores a falar especialmente sobre comércio internacional. E agora que nós já resolvemos a questão geral de se exportar é o que importa, o que determina a especialização de cada país? Existem vários modelos de comércio internacional. Eu não vou entrar muito nas tecnicalidades, que acabam ficando bastante complexos, mas de forma geral isso vai depender das dotações de fatores dos países. Ou seja, quanto que o país tem dos fatores de produção geral, terra, trabalho e capital. Se pensar numa economia que só utiliza esses 3 fatores de produção, a gente pode dividir os países em 3 tipos. Os que são abundantes em terra, abundantes em trabalho e abundantes em capital. Então, o fator de produção que for mais abundante vai ter um custo menor e significa que aquele produto vai ser mais interessante produzir naquele país. Então, um país que tem muita terra vai produzir bens que são abundantes em terra, que são geralmente bens primários, né? Agropecuária e mineração. Um país que for abundante em trabalho vai produzir principalmente bens manufaturados. Na manufatura já divide um pouco. Existem alguns que são mais intensivos em trabalho e outros são mais intensivos em capital, que a produção é mais mecanizada. Então, um exemplo de um país intensivo em terra é a Austrália, que é um país que inclusive passou por um processo de desindustrialização forte nos últimos tempos, mas que não resultou em um aumento da pobreza, e está se mantendo um país extremamente produtivo, basicamente com bens primários. É um país com população grande, que vai ter abundância de trabalho, né? O maior exemplo que a gente tem hoje é a China, e agora o subcontinente indiano está entrando nisso, o sudeste asiático. Então, como são países que têm uma população muito grande, e as pessoas precisam de emprego, elas vão aceitar salários mais baixos. Então são países intensivos em trabalho. Já um país intensivo em capital, provavelmente vai ser melhor na produção de alta tecnologia. Né? Os casos mais fortes que a gente tem no mundo hoje são a Alemanha e Japão. São países que já não têm tanta população economicamente ativa, então não tem uma oferta de trabalho tão grande, mas tem um estoque de capital muito grande. Então são países com uma produção altamente automatizada e são especializados em alta tecnologia, em bens de precisão. Uma grande exceção nesse modelo são os Estados Unidos. São um país com grandes quantidades de todos os fatores de produção. Então isso permite para eles ser competitivos, não em todos os setores, mas terem tanto agricultura, quanto indústria, quanto serviços competitivos. Em menor medida, o Brasil tem algum potencial de entrar nisso. Ele é um país ainda abundante em terras, é o fator mais abundante aqui, mas também tem centros com uma população grande, então ele também tem uma certa abundância de trabalho. O que a gente não tem tanto é capital. Então isso permitiu surgir alguma indústria, mesmo se não existissem políticas desenvolvimentistas pela população dos grandes centros, a gente ia acabar atraindo indústria de alguma forma. Apesar de a gente ser abundante em terra, não é uma situação tão extrema quanto a Austrália, que, por exemplo, não produz nenhum automóvel hoje. E um outro fator que contribui para essa especialização é a escala. Se tem 2 países que possuem exatamente as mesmas condições de produtividade, de oferta de fatores, eles ainda vão se especializar, porque se cada país produz um bem, isso permite que as fábricas fiquem maiores, porque elas têm 2 mercados para explorar. Enquanto se os 2 países tivessem as mesmas fábricas, elas estariam confinadas ao mercado interno. E elas seriam menos eficientes por isso. Essa é uma explicação, por exemplo, de por que carro no Brasil é tão caro. O nosso mercado é muito fechado, é muito protegido, tanto que carro importado até hoje é sinônimo de luxo por aqui, e nem tanto em outros países.
Então qualquer empresa que queira vender carros no Brasil precisa montar fábricas aqui. Então a gente tem fábrica demais para uma população relativamente pequena, porque como a gente não tem vantagens comparativas, esses carros são produzidos aqui, dificilmente são exportados para outros países. Segundo a Organização Internacional dos Fabricantes de Automóveis, o Brasil produziu 2.700.000 automóveis em 2018, que coloca como nono maior produtor do mundo, sendo desses 2.300.000 carros de passeio. E por coincidência, enquanto eu estava montando esse roteiro, eu estava lendo um artigo para minha tese que explora a relação entre crescimento econômico e comércio. Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição. A parte empírica é bastante técnica, bastante pesada, vai ser um tanto inacessível para a maior parte do meu público. Mas vocês podem tirar alguma coisa do resumo e da introdução, tem alguns dados interessantes, e exploram essas teorias. O tópico do artigo é se exportação aumenta o crescimento ou se o país exporta mais porque ele cresce. E no caso da exportação causar crescimento, significa que os países estão ganhando efeitos de escala enquanto eles exportam. Então, confirmaria essa hipótese. As conclusões do artigo é que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, dependendo do país pode acontecer um, pode acontecer outro, depende do setor. Geralmente é o que acontece nesses artigos, é um pouco frustrante, mas é mais ou menos assim que a ciência funciona mesmo. Bom, então o vídeo vai ficando por aqui. Essas são as reflexões que eu queria trazer sobre o comércio internacional. Espero que vocês tenham ganhado algumas informações, um tanto de conhecimento, que vocês entendam melhor qual é o impacto das políticas comerciais, como essas coisas acontecem, que vocês tenham uma ideia melhor de como o comércio internacional pode afetar a vida das pessoas. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. E no mais, valeu! Falou!